Se de ti me afastar, por minha amor mostrarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão. Teu querer se faça em nós. Toda dor passará, mas teu amor ficará. Abre minha visão para tuas obras eu ver. E eu então louvarei, em ti me deleitarei. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão. Teu querer se faça em nós. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão. Teu querer se faça em nós. O teu querer, Senhor. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão. Teu querer se faça em nós. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão. Teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vamos, com este versículo, dando início ao nosso culto público de adoração ao nosso Deus.
e vamos orar e em seguida entoaremos o hino 375 do cantor cristão. Segurança. Oremos. Querido Pai, amado Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para juntos, ainda que à distância, apresentarmos o nosso culto de adoração e também de gratidão. Pedimos-te, Senhor, que o recebas, porque ele parte do mais profundo do nosso coração. Não fora isso, não haveria necessidade de estarmos usando este tempo para buscarmos a tua face. Pedimos-te, Senhor, que recebas o culto e que abençoes o nosso coração. Que sejamos grandemente edificados, que a tua palavra encontre guarida na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, de tal maneira que sejamos cada dia mais íntimos teus e mais próximos da tua vontade. Fala aos nossos corações nesta noite, nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nós estamos num mês muito especial, mês da família, um mês quando comemoramos o Dia das Mães. No próximo domingo, estaremos comemorando este dia tão especial no calendário da humanidade, no calendário, inclusive, da Convenção Batista Brasileira. E nós vamos hoje falar mais uma vez sobre a família, e no próximo domingo estaremos falando diretamente às mamães. Obviamente, os homens e os moços e as moças também serão abençoados pela mensagem, porque todos temos mãe, ou pelo menos tivemos, né? E temos um grande orgulho, uma grande alegria
por termos sido abençoados por Deus nesse sentido. Então nós vamos entoar um cântico agora, à luz do teu rosto, e logo em seguida estaremos lendo a palavra de Deus. Nós vamos ler o texto bíblico que encontramos na carta de Paulo a Filemon, no capítulo 1. Aliás, Filemon só tem um capítulo, leremos versículos 1 a 7. Filemon, de 1 a 7. O texto nos diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor
e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficaz no conhecimento de todo o bem que há em nós por Cristo, pois tive grande alegria e consolo no teu amor, porquanto, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado por meio de ti. Que Deus, o nosso Pai, se digne em abençoar esta porção da sua palavra no nosso coração. Nós vamos entoar o cântico Novo Coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu quero falar aos irmãos hoje, trazendo uma mensagem a partir deste texto. Eu vou falar-vos sobre o tema Família, Projeto de Deus. Família, Projeto de Deus. Nas obras da criação de Deus, não há lugar para o acaso. Nada acontece como num
passe de mágica. Por detrás de um relógio, ou do relógio, está o relojoeiro. Da mesma maneira, por detrás da família está o autor, o criador da família. Então, com projetos definidos, o Criador, com amor, cada coisa formou com perfeição. No cintilar de uma estrela, numa gota de orvalho, na pétala de uma flor, no sorriso de uma criança, num pequenino grão de areia, na imensidão dos mares, na grandiosidade das galáxias, em todos estes lugares está o propósito criador de Deus. Da mesma maneira, aconteceu com a família. A família não aconteceu simplesmente para Deus ver se daria certo. Ela não foi instituída sem planejamento, como algumas pessoas querem afirmar. Na mente e no coração do Pai, ela foi e continua sendo fruto de um projeto, de um propósito bem definido, de um plano concreto. É exatamente esta verdade que desejamos, à luz do ensino infalível das Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, falar aos irmãos e amigos nesta noite. Olhando para o tema família, projeto de Deus, nós dividimos esta mensagem em 3 partes distintas. Primeira parte da mensagem, pensando na família como projeto de Deus, eu quero falar aos irmãos sobre a família no plano da criação. A família no plano da criação. Constitui-se uma inspiração ouvir o que ensinam as Escrituras Sagradas sobre a criação de Deus. Cerca de 6 vezes nós lemos no primeiro capítulo de Gênesis, mais especificamente nos versículos 4, 10, 12, 18, 21 e 25, repito, 4, 10, 12, 18, 21 e 25, as seguintes palavras, a seguinte expressão: e viu Deus que era bom ou boa a sua criação. Todavia, algo maior, mais extraordinário, ainda mais belo estava por acontecer. E quando Deus finalmente criou ou realizou isto, foi o clímax da sua obra. O texto de Gênesis 1 diz lá no final que ele criou o homem e a mulher. E quando a Bíblia declara que o homem foi feito à imagem de Deus, acrescenta homem e mulher os criou. E ao fechar o ciclo da criação, no versículo 31 do capítulo 1 do livro de Gênesis, nós lemos: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Aqui, no final do capítulo 1, o capítulo 1, no final, prefacia a criação da família que ocorreu, que aconteceu, mais especificamente no capítulo 2, a partir do versículo 7 até o final do capítulo, versículo 25. A família, segundo lemos em Gênesis 2, a partir do versículo 7, como eu disse, mas mais especificamente lá no final do capítulo, foi criada com a autoridade suprema de Deus, para que, segundo o próprio Senhor, exercesse domínio sobre a terra. E nós devemos pensar que o que é criado pelo Supremo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, não pode ser, e essa palavra não existe, eu a criei aqui apenas para exemplificar, não pode ser descriado por um ser inferior, como o
o criador do mal, por exemplo, que não foi Deus, e nem pelo próprio homem. A família foi criada com a bênção de Deus. E o que é mais interessante, com a própria vida de Deus. Porque o texto diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Logo, fica claro que a família não aconteceu por acaso, num toque de mágica, como disse lá atrás. Não é algo que não seja planejado ou que tenha sido mal planejado. Não é uma coisa qualquer. A família nasceu no próprio coração de Deus, lá nos céus. Mas o texto diz que Deus não só criou o homem e a mulher, como também os uniu como marido e esposa. E o que é mais bonito, irmãos, foi Deus o celebrante da primeira cerimônia de casamento. Capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 23, 24, 25 ali. E como ela deve ter sido bela essa cerimônia, pois o próprio Deus a criou, e eu imagino que todos os céus disseram amém naquele momento. Concluímos, portanto, que a família fazia parte do plano do Criador, quando Deus criou todas as coisas. Logo, podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que a família é um projeto de Deus. Ela tem a sua origem na mente e no coração de Deus. Ela é uma instituição divina. Diferentemente do que hoje as pessoas têm tentado passar umas para as outras, a mídia tem tentado fazer as pessoas acreditarem, os próprios governos querendo destruir a família, porque todos eles sabem que se destruírem a família, terão destruído a ética, a moral, a sociedade, enfim, os mais extraordinários bens que o homem possui. Então, a família, em primeiro lugar, na palavra de Deus, ela é um projeto do próprio Deus. Ela nasceu no coração do nosso Deus. Se, em primeiro lugar, a família é um projeto de Deus, ela estava, inclusive, no plano da criação de Deus, e isso é extraordinário pensarmos. Em segundo lugar, a família também está no projeto, no plano da redenção. De fato, é belo pensar que a família estava no plano divino da criação, mas não é menos belo e inspirador pensar que no plano salvífico de Deus ela também esteja ou estava incluída desde o início. Se não, vejamos. A própria palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, mostra-nos que da família viria a salvação de toda a humanidade. Depois de o homem pecar, Deus apresenta a Adão e a Eva o resultado do pecado, que eles sofreriam com isso, mas ele já faz uma promessa que haveria de nascer o seu próprio filho, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós vemos aí, a partir deste versículo, a família no plano da redenção, no plano da salvação. Da família veio a salvação de toda a humanidade. No seu imenso poder, Deus poderia usar outros meios ou recursos, no plano salvífico do homem. Todavia, ele não fez. Ele escolheu uma família para em seu seio vir ao mundo o Salvador, aquele que seria o Salvador. Nós lemos isso em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 1. Então, a família também está presente no plano da redenção, no plano da salvação. Deus escolheu uma família de Nazaré,
há mais de 2000 anos, ou próximo de 2000 anos, para que ela fosse o veículo para a vinda do Salvador Jesus Cristo. O Criador poderia perfeitamente lançar mão de outros recursos. Ele poderia ter matado Adão e Eva, feito um novo casal, e enfim. Deus poderia fazer o que quisesse, mas não fez. Ele não usou outros recursos. Ele quis que fosse através da família, mais uma vez, a família em ação, a família no plano da criação e no plano da redenção ou da salvação. Aqui nós temos o destaque nos propósitos de Deus, quando lhe aprouve salvar a humanidade. Toda a vida terrena de Cristo esteve intimamente ligada à família. Ele nasceu em família, ele cresceu em família, o seu ministério foi realizado voltado para a família, até mesmo porque os seus maiores milagres foram realizados no contexto das famílias. A maior parte dos milagres de Jesus foram realizados no contexto de famílias. Alegra-nos saber que no plano divino da redenção da humanidade, Deus contou com a família. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, se a família estava no plano da criação, e foi a partir da família que Deus fez a raça humana crescer, se desenvolver, se tornar tão grande, tão extraordinária como aconteceu em séculos anteriores, e hoje muito mais. Hoje nós temos no mundo mais de 7 bilhões de pessoas, e todas as pessoas foram geradas no seio de uma família. Então a família no plano da criação, mas também a família no plano da redenção. Foi através de uma família simples, de uma família humilde, mas de uma família comprometida com Deus, que nasceu Jesus, de José, de Maria, que viviam em Nazaré e posteriormente foram para Belém, e lá nasceu Jesus. Posteriormente eles voltaram, depois de ter ido para o Egito e passado lá 2 anos para Jesus não ser morto por Herodes. Eles voltaram para Nazaré e ali Jesus foi criado. E a família deste casal era uma família grande. Jesus teve mais 5 irmãos e várias irmãs. Nós louvamos ao nosso Deus, 4 irmãos e várias irmãs. Nós louvamos ao nosso Deus por isso, porque ele valorizou a família a partir da família do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar nós temos também, e aí nós vamos olhar para o texto que lemos nesta noite, a família como projeto na proclamação e na instituição da igreja. Nós encontramos isso em Filemão capítulo 1, versículos 1 a 7, texto que lemos. Então, repito, em terceiro lugar na Bíblia nós encontramos a família no plano da proclamação e da instituição da igreja. E nós vamos, a partir de agora, falar sobre esses 2 aspectos que estão intimamente ligados, de uma maneira mais específica, mais particular. Se a família estava no plano divino da criação, se a família estava no plano divino da redenção, a família também estava no plano da proclamação, no plano da implantação do reino de Deus na terra e do estabelecimento da igreja. E este é um aspecto muito importante, muito relevante, e nós não podemos olvidá-lo, nós precisamos prestar bastante atenção a esta realidade. Por quê? Porque as igrejas
de um modo geral, de um modo geral não, todas as igrejas são formadas de famílias. Na verdade, a sociedade é formada de famílias. Como disse, estão querendo destruir a família, mas não vão conseguir. Porque, como disse lá atrás, a família é criação de Deus, um ser superior. E nem um ser inferior a Deus tem o direito e muito menos a capacidade de descriar aquilo que Deus criou com tanta perfeição. Então nós vamos olhar agora para esse terceiro aspecto com muito vagar, com muita atenção e perceber como a família é importante na proclamação do reino de Deus e na instituição da igreja. Então estamos falando sobre a família no plano da proclamação e da instituição da igreja. E como foi que isto aconteceu? Todos os grandes eventos do cristianismo se deram em família. O Espírito Santo, ele veio a partir da reunião de um grupo de pessoas. Nós lemos isso lá em Atos capítulo 1, inclusive a própria mamãe de Jesus se reunia no cenáculo, eram 120 pessoas que se reuniam, e posteriormente o Espírito Santo veio e lá estavam reunidas muitas famílias, né? A leitura do livro de Atos dos Apóstolos e das epístolas apostólicas evidencia a participação da família nos primeiros anos do cristianismo. É comum a expressão na Bíblia, a igreja que está na casa de fulano, de ciclano, de beltrano. Muitos dos milagres de Jesus aconteceram no aconchego de famílias, aconteceram em lares. Por isso a igreja ainda hoje, e já há muito tempo, a igreja realiza cultos nos lares, para envolver as famílias, para trazer outras famílias para o aconchego da igreja de Jesus Cristo. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia, já no início do ministério de Jesus, lá em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 31, nós lemos que Jesus estava reunido na casa de Simão e de André, com a família, e ali chegaram outras pessoas, e quando Jesus entrou na casa destes dois irmãos, Jesus encontrou a sogra de Pedro enferma. Eu falei sobre isso domingo passado à noite. Ela estava acamada, ela estava com febre, sem ânimo. E quando Jesus colocou as suas mãos sobre a vida daquela mulher, olhou para ela e a curou, o texto diz que ela servia não só a Jesus, mas a todos os que estavam na casa. Então fica evidente que Jesus realizou milagres nos lares, lá na casa do próprio apóstolo Pedro, mais tarde seria apóstolo Pedro, apóstolo André. Também no capítulo 2 do livro de Marcos, ou na epístola, ou no Evangelho segundo Marcos, perdão, nós encontramos um outro milagre extraordinário de Jesus. Jesus mais uma vez estava reunido na mesma casa e 4 homens trouxeram um paralítico sobre uma cama, tentaram colocá-lo na presença de Jesus, entrando pela porta, e não havia como, a casa estava lotada, na verdade devia estar super lotada, não conseguiram passá-lo por portas ou janelas, então destelharam a casa e desceram a cama e a colocaram diante de Jesus. Uma cena inusitada, uma cena comum. E é interessante que Jesus estava reunido ali em família, falando a respeito do reino de Deus, estava proclamando o reino de Deus, ele estava preparando o terreno para a instituição da igreja, que vem ocorrer a partir de Atos capítulo 2. Em Marcos capítulo 5, nós vamos encontrar mais uma vez Jesus
em um lar. Agora, no lar de Jairo, na casa de Jairo, no meio da família de Jairo. Na verdade, Jairo havia se dirigido à presença de Jesus e pedido a ele para curar a sua filha, que estava moribunda, estava enferma, moribunda, enferma, e então Jesus demorou-se um pouco, e aí veio a triste notícia do falecimento da menina, que tinha 12 anos. Mas Jesus disse a Jairo que ele não deveria ficar com medo, nem temeroso, porque ele resolveria aquela situação, ele tornaria dar vida àquela menina. E de fato, ele foi até a casa de Jairo, encontrou um grande tumulto, entrou e expulsou a todos aqueles que faziam barulho, bagunça dentro da casa, ficou com os pais e com alguns dos seus apóstolos, e ali ele ressuscitou aquela menina e entregou sã e salva a sua família. Mais uma vez, nós encontramos Jesus em um lar. Jesus curou a Simão, que sofria de lepra, e depois foi à casa deste homem para estar com ele, toda a sua família, para que ali também, mais uma vez, o reino de Deus fosse proclamado, dando então dessa forma, ou fazendo desta forma, preparação para que a igreja fosse estabelecida logo após a sua subida ao céu. Em João capítulo 2, versículos 1 a 12, nós vamos encontrar Jesus mais uma vez em família, e ali ele realiza o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. E em João capítulo 11, versículos 1 a 45, nós vamos encontrar Jesus mais uma vez na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro havia morrido, Jesus chega àquela casa, a tristeza era muito grande, a casa certamente estava lotada de pessoas, e ali ele traz de novo a esperança ao coração das duas irmãs enlutadas, e ele restaura ou devolve a vida a Lázaro, e ele traz alegria para aquele lar. São muitos os exemplos. A igreja no continente europeu nasceu em um lar, no lar de Lídia. Nós lemos isso lá em Atos capítulo 16, versículos 1 a 15. E logo em seguida foi num lar que Paulo e Silas proclamaram a salvação, a família do carcereiro, e toda aquela família foi batizada naquela ocasião. A igreja entre os gentios, se a igreja entre os europeus nasceu no lar de Lídia, a igreja entre os gentios nasceu em um lar, o lar de Cornélio. Nós encontramos lá em Atos capítulo 10, versículos 1 a 48. O texto diz que Pedro foi à casa de Cornélio, enviado pelo próprio Deus, e ali ele proclamou o evangelho de salvação. Ele pregou a mensagem de salvação, e ele concluiu aquela mensagem dizendo, a família de Cornélio, ali estavam 40 pessoas ou mais, ele diz que Jesus Cristo, o Criador do universo, ele também é o Criador do reino de Deus na terra, e ele, enquanto aqui esteve, andou fazendo o bem. E toda aquela família foi salva e batizada para a honra e glória do nosso Deus. Ali estava nascendo a igreja entre os gentios. A família, em toda a história da igreja, foi sempre uma agência poderosa de disseminação das boas novas do Evangelho de Cristo. Quando, e eu estou concluindo, o famoso general francês Lafayette, eu gosto muito dessa história porque ela chama a minha atenção. Quando o famoso general francês Lafayette voltou aos Estados Unidos, e agora pela última vez, ele foi recebido com honras pelo povo americano, com honras reais, inclusive. Uma frota saiu ao seu encontro em alto mar,
e uma banda marcial executou o hino nacional da França. Mas é interessante que no meio de todas essas calorosas manifestações, o grande general permaneceu impassível. Ao desembarcar, foi saudado pelos fortes de terra e mar. Os soldados veteranos, conduzindo bandeiras francesas, o saudavam entusiasticamente, mas ainda assim o general não dava maiores provas ou mostras de alegria, ele se manteve impassível. Quando, todavia, compareceu uma imponente recepção realizada em sua honra e foi descerrada a tela que representava uma paisagem de sua aldeia natal, onde apareceu a sua casa, o general não se conteve e irrompeu em lágrimas como se fosse um menino. As doces recordações da região onde estava a casa, onde ele fora criado, onde seus pais viveram, abalaram profundamente o seu espírito, fato que não ocorrera até então com as ruidosas manifestações recebidas. Do mesmo modo, é deveras inspirador tomarmos conhecimento do quanto Deus ama e valoriza a família. Deus ama a família do irmão, a família do amigo que me ouve. De igual modo, Deus tem um plano maravilhoso para a vida de sua família e para a família com a qual o irmão convive ou com as famílias com as quais o irmão tem relacionamento. E desta maneira, o irmão tem a oportunidade de proclamar o reino de Deus e mostrar o quanto a igreja de Jesus Cristo é importante. Que Deus continue a abençoar a sua vida e da sua família, é a minha oração. Amém. Nós vamos cantar o hino 398 do cantor cristão e logo depois nós estaremos encerrando o culto desta noite, agradecendo ao Senhor pela oportunidade.
Nós vamos orar, concluindo o culto desta noite. Eu desejo a todos uma semana muito abençoada. Hoje é quarta-feira, nos próximos dias. No próximo domingo, lembrando que teremos a Escola Bíblica Dominical no nosso templo, na Rua 2, número 609, na esquina da Avenida 11, às 9h30, e à noite, o nosso culto público de adoração ao nosso Deus, no mesmo local. Nós vamos então orar. Pai querido, agradecemos-te pelos momentos passados em comunhão contigo, em comunhão com os nossos irmãos. Agradecemos-te por tua palavra que tão de perto fala ao nosso coração, porque ela nos mostra a importância da família no teu reino, a importância da família para o Senhor, que é o Criador da família. Então, fica bastante claro na tua palavra a importância da família na formação ou na criação de todas as coisas. A partir da família, o Senhor trouxe ao mundo um desenvolvimento extraordinário. A família é muito importante no plano da criação. Também a família é muito importante no plano da salvação, no plano da redenção. Foi através de uma família que Jesus Cristo, teu Filho amado, veio ao mundo, e através dessa família, muitas famílias foram alcançadas pelo amor de Jesus Cristo. E também aprendemos na tua palavra a respeito da importância da família no teu plano de proclamação da instituição da igreja. E a igreja estará presente no mundo certamente até a volta de Jesus. Muito obrigado por isso. Obrigado porque amas as famílias, a nossa família, a família dos nossos irmãos queridos. Muito obrigado por isso. Pai querido, abençoa cada irmão que participou deste culto, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em recuperação, que todos possam ser grandemente abençoados por ti. Prepara-nos para o próximo domingo, os trabalhos da tua igreja, e também quando estaremos comemorando o Dia das Mães. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Se eu quiser falar com Deus, já disse alguém que é preciso estar a sós. Na penumbra então ouvi, falando a mim em pensamento a sua voz. Se quiser falar com Deus e assim deixar fluir a voz do coração, Ele poderá me ouvir pelas palavras dessa doce oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado teu nome seja sempre. O teu reino entre nós estabeleça, tua vontade para sempre seja feita. Dá-nos o pão e o perdão de nossas faltas e livra-nos do mal. Se eu quiser falar com Deus e sem ruído entrar em comunicação, através de meu Jesus, que lá no céu está em santa intercessão, posso sim falar com Deus
necessário.